Estamos de volta no programa Emerson Entrevista, aqui pelo portal TVR Sul, Web Rádio TVR Sul, de Morro da Fumaça. Nosso convidado hoje, mais uma vez, Fábio Colonete. Bom dia, doutor Fábio. Bom dia, Beto, bom dia aos ouvintes. Só lembrando a você que o doutor Fábio Colonete é um especialista em questões trabalhistas e é o nosso convidado aqui mais uma vez para continuar a conversa, porque há muito que discutir, muito que conversar, muito que apresentar para a sociedade em relação ao mundo do trabalho e à previdência social, né, doutor Fábio? É verdade. Doutor Fábio, tirando aqui algumas dúvidas, Seguridade Social e Previdência Social, o que é e quais as diferenças? Isso, então assim, Beto, Seguridade Social é uma política de atendimento social que existe do governo federal em relação à população. E essa política se dá dividida em 3 pilares, que é a Previdência Social, a Assistência Social e a Saúde. Então, Previdência, Assistência e Saúde significa Seguridade Social. Aí cada uma delas tem um significado e um objetivo, né? Por exemplo, a Previdência Social, o que é? Essa política de atendimento à população em relação aos benefícios previdenciários, que são as aposentadorias, que são os benefícios por incapacidade, os benefícios de acidente do trabalho, as aposentadorias, como eu falei, por idade, por tempo de contribuição, por invalidez. Então, toda essa política de atendimento previdenciária é a Previdência Social. As pessoas contribuem com a Previdência Social, né? Quem administra ela é uma autarquia federal, chamada INSS. Né? Por que é uma autarquia? Fala que é uma autarquia. Uma autarquia porque ela só tem esse objetivo, não explora uma outra atividade. Ela é patrimônio totalmente público do governo federal e tem esse objetivo de atender as pessoas no que diz a Previdência Social, que é o INSS, que já foi INPS um tempo atrás, hoje é o INSS. Né? A assistência social já é essa política de dar assistência às pessoas geralmente carentes. Todos os bolsas que existem hoje no país, Bolsa Família, né? E outros bolsas que existem, são políticas de assistência social. Certo. Além dos bolsas, nós temos um benefício chamado benefício assistencial, que ele existe desde 1993, esse benefício. Esse benefício, ele é a garantia de um salário mínimo para a pessoa que é deficiente ou idosa, e o idoso, pela lei, é aquele que tem mais de 65 anos, que não contribuíram para a Previdência e que não possuem meios de sobrevivência própria, nem por auxílio de terceiros ou familiares. Então, assim, um idoso, né, que viva sozinho, que o marido ou a esposa não deixou uma pensão, que não tem mais condição de trabalhar e que viva numa situação assim, então, de miserabilidade social, ele tem direito a um salário mínimo. Certo. Um deficiente que também viva numa condição que não tem pessoas que possam auxiliar ele para se manter, seja físico ou mental, ele também tem esse direito de um salário mínimo. Então é uma política de assistência social. Certo. Depois nós temos a saúde, que a saúde é organizada pelo Sistema Único de Saúde, que é o SUS. Certo. Que tem muitas virtudes, mas também tem muitos problemas. Não é? Talvez apareçam mais os problemas do que as virtudes. Mas ele é também uma política que engloba, né, que está dentro, aliás, que é inserida dentro do conceito de Seguridade Social, que é Previdência, Assistência e Saúde. Dr. Fábio Colonete, o que é acidente de trabalho? Então, o acidente de trabalho, ele já é, então, uma situação dentro, então, da Previdência Social. É aquele acidente que ele acontece quando o segurado, que geralmente, nesses casos, são os segurados empregados, esses que têm carteira assinada, que contribuem pela empresa, sofrem, na sua função, algum acidente de trabalho. Esse acidente pode ser no desempenho da sua atividade, ou pode ser no trajeto.
de ida e volta para o serviço. Certo. Então, este é o acidente de trabalho. Doença e acidente de trabalho geram os mesmos direitos? Geram. A doença profissional, ela também é considerada um acidente de trabalho, gerando os mesmos direitos. Agora, claro, tem que ser aquela doença que ela é desencadeada pelo exercício da profissão. Nós temos, assim, alguns exemplos, né, que nós podemos falar. Por exemplo, a perda auditiva induzida pelo ruído, que é aquela perda que a pessoa, após alguns anos de trabalho em ambiente ruidoso e sem a devida proteção, ela vem a adquirir essa perda auditiva. Nós temos as doenças osteomolecular relacionadas ao trabalho, eram chamadas um tempo atrás de LER, hoje é DORT, que são essas doenças que elas são desencadeadas em razão de movimentos repetitivos, né? São as inflamações no punho, são as inflamações no ombro, né? São apenas exemplos. Existem uma série de outras doenças, existe uma relação, né, no decreto da Previdência que traz lá todo tipo de doença que pode ser relacionada ao trabalho, e essas doenças, elas também geram os mesmos direitos que um acidente do trabalho gera. Basta que exista o quê? A comprovação de que aquele acidente do trabalho ou aquela doença gerou na pessoa algum tipo de redução da sua condição para o trabalho. Doutor Fábio, quais os direitos em relação à Previdência? Em relação à Previdência, quando a gente fala de acidente do trabalho... A Previdência Social, né? Nós temos o benefício auxílio-doença acidentário, nós temos a aposentadoria por invalidez também acidentária, e nós temos também o auxílio-acidente. São 3 benefícios que são concedidos por acidente de trabalho pela Previdência Social. Vou explicar cada um deles, Beto, se for possível. Opa, fique à vontade. A aposentadoria por invalidez acidentária é quando o acidente de trabalho deixou a pessoa totalmente inválida. Certo. Essa pessoa, ela não vai ter uma condição de retornar ao trabalho, ao menos por um bom período. Porque a aposentadoria por invalidez, ela nunca é definitiva, ela pode ser revista, ela pode ser cancelada se a pessoa adquirir a condição para o trabalho. Mas digamos que a pessoa sofra um acidente do trabalho ou uma doença profissional e a perícia do INSS ou uma perícia judicial constate que essa pessoa vai ficar um bom período incapacitada, sem condição nenhuma de exercer a sua profissão, ela poderá ser aposentada por invalidez. Aí depois nós temos o auxílio doença acidentário. O auxílio doença acidentário, ele é um benefício que ele visa substituir a renda que a pessoa recebia da empresa, ou a renda que o cooperado que trabalha em cooperativa de trabalho recebia dessa cooperativa, porque os cooperados também têm direito ao acidente de trabalho. E em razão de uma doença ou de um acidente, essa pessoa veio a ficar um período incapacitada para o trabalho. Digamos que seja um período de 2 meses, 3 meses, 6 meses, 1 ano. Seja o período que for necessário. E de acordo com o que o seu médico assistente vai relatar, e ele vai levar então esses atestados e exames à Previdência, vai ser feita uma perícia e a Previdência então, por meio do INSS, vai diagnosticar qual é o período, né, que ele precisa para o afastamento dele. Então já não é uma invalidez permanente. Certo. É uma incapacidade temporária. Então, durante esse período de incapacidade temporária, ele vai receber então o auxílio doença acidentário. Certo. E temos ainda o auxílio acidente. O auxílio acidente, a incapacidade tem que ser parcial e definitiva. Eu vou explicar. A pessoa, em razão de um acidente ou de uma doença, ela adquire uma situação que ela não está incapacitada para o trabalho, mas ela tem mais dificuldade. Ela tem mais dificuldade. Ela pode voltar a exercer a sua profissão, porém, fica constatado que com mais dificuldade. Certo. Quando é constatado que a pessoa teve uma redução que é parcial,
ela não é total e temporária, nem total definitiva, é uma redução parcial. E essa pessoa tem direito ao auxílio-acidente. O interessante do auxílio-acidente é que, como ele não visa substituir a renda da pessoa, ele é uma indenização, a pessoa pode recebê-lo e pode trabalhar. Certo. Pode receber salários da empresa e pode receber o auxílio-acidente. Então, esses são os 3 benefícios que são concedidos pelo INSS, que é, como eu falei antes, que é quem organiza e mantém, né, e administra esses benefícios, em razão dos acidentes de trabalho. Olha, você está acompanhando a entrevista com o advogado trabalhista e da Previdência Social, não da que perito em Previdência Social, Dr. Fábio Colonetti é o nosso convidado aqui nesta manhã. Lembrando a você que esse programa será reprisado na parte da tarde, às 4h30 ou às 16h30. Todos os programas que vão ao ar de segunda a sexta-feira, sempre reprisando na parte da tarde e também posteriormente postado aí na nossa seção de vídeos e também você encontra no YouTube. Olha, Dr. Fábio, quais os direitos trabalhistas em relação a um acidente de trabalho? Então, o acidente de trabalho, ele gera repercussão nos direitos previdenciários e também nos direitos trabalhistas. Os direitos trabalhistas são aqueles que advêm da relação entre empregado e empregador. Os direitos previdenciários é aquele que advém da relação de você como segurado em relação ao INSS. Então são coisas distintas, são coisas diferentes. Um acidente de trabalho, ele pode gerar 2 situações. Quando ele acontece, a empresa é obrigada a emitir uma CAT, né, que é uma comunicação de acidente do trabalho. Essa CAT, geralmente, ela é emitida pela empresa. Quando a empresa não emite a CAT, o sindicato da categoria pode fazê-lo. E se o sindicato da categoria não fazê-lo, e a pessoa necessitar de uma perícia no INSS, o perito do INSS pode verificar que se trata de uma doença profissional ou de um acidente do trabalho e pode, então, conceder o benefício naqueles termos que são o benefício da espécie 91, por exemplo, auxílio-doença acidentário espécie 91. Eu falei da CAT só porque é um documento indispensável que a pessoa que passou por isso, né, por uma doença ou por um acidente, tem que ter para poder exercer os seus direitos. Agora, no que diz respeito ao acidente do trabalho na esfera trabalhista, nós podemos ter a indenização, que a pessoa vai ter em razão de ter sofrido um acidente e ter ficado com algum tipo de sequela. Ele poderá mover uma indenização contra o seu empregador. Obviamente que nessa indenização ele vai ter que comprovar que o empregador agiu com algum tipo de culpa para que o acidente tivesse acontecido. Por exemplo, não ter feito a devida manutenção nos equipamentos em que o empregado trabalha, deixando ele numa condição de risco, não ter fornecido os equipamentos de proteção que são necessários para a atividade, colocando o empregado numa situação de risco. E se isso vier a desencadear ou colaborar para a ocorrência do acidente, o empregado poderá então mover uma ação de indenização. Existem atividades, Beto, que em razão do tamanho risco que elas provocam, por exemplo, a atividade de mineração, né? Certo. É uma atividade muito perigosa. Essas atividades, quando acontece o acidente de trabalho, a justiça já está decidindo que não precisa a pessoa comprovar que o empregador teve alguma culpa. A atividade ela é tão perigosa que a responsabilidade passa a ser objetiva. Aconteceu o acidente, o empregador responde. Sabe, mesmo que não tenha acontecido uma situação assim, que você possa verificar, não, aqui teve um problema, teve uma falta de treinamento, ou teve uma falta de EPI, mesmo que não seja possível você identificar isso, só pelo fato da atividade ser perigosa, já gera responsabilidade do empregador indenizar. E nessa indenização, o que o empregado vai buscar? Vai buscar, se ele teve um dano na sua que trouxe uma redução da sua condição para o trabalho, ele poderá pedir uma pensão mensal vitalícia, ou seja, a empresa vai indenizá-lo em razão dessa redução que ele teve,
na sua condição para o trabalho. Ele pode pedir, se ele teve um dano estético, por exemplo, perdeu uma parte, algum membro do corpo, ele poderá pedir uma indenização pelo dano estético. E, geralmente, quando vem um dano estético, vem junto um dano moral, né? Que é a situação, por uma pessoa que perde, por exemplo, um dedo, vamos falar assim, né? Que é uma coisa comum acontecer nas metalúrgicas, principalmente, né? Ela tem um dano estético, mas ela também tem um dano moral, porque vai ficar com vergonha, né? Já não tem mais aquela mesma anatomia, né? Que teve quando nasceu, já está com uma parte do corpo que foi ceifada, então ele fica envergonhado, fica triste, né? Então, em razão desse abalo moral, ele poderá pedir também uma indenização por danos morais. Então, em relação ao empregador, são esses 3 pedidos: o dano moral, o dano estético e a pensão mensal vitalícia, em razão da redução da condição para o trabalho. Esse é um pedido de reparação. Existe também, Beto, a situação da estabilidade no emprego. Certo? O que é a estabilidade no emprego? A estabilidade é quando o empregado sofre um acidente ou tem uma doença que gerou nele alguma incapacidade, ele indo para o INSS receber o benefício, quando ele voltar do benefício auxílio-doença, a partir da volta dele tem 1 ano de estabilidade. Ele não pode ser dispensado durante 1 ano. Então ele é obrigado a ficar na sua função ou numa outra função compatível com a sua condição para o trabalho, até porque ele foi agora um acidentado, né? Então, se ele não puder fazer aquela que ele fazia, ele vai ter que fazer uma outra. E pelo período de 1 ano, ele não vai poder ser dispensado. Veja bem, ele não pode ser dispensado. Claro que ele pode pedir a sua demissão, mas ser dispensado ele não pode. Então, esse é o principal direito que a pessoa busca quando ela vai para o benefício na volta. Muitas vezes o empregador quer dispensar, porque quer se livrar daquela pessoa que se acidentou. Não pode. Tem que deixar pelo menos 1 ano. Existia, Beto, muita discussão na justiça se a pessoa que tinha sido admitida por um contrato de experiência, se ela viesse a se acidentar, se ela tem esse direito também de ficar na empresa por 1 ano ou não. Então, muito se debateu isso por mais de 15 anos, até que o TST, que é o Tribunal Superior do Trabalho, firmou o entendimento que a pessoa, mesmo sendo admitida no contrato de experiência, ela tem direito de se manter no emprego, por esse período de 1 ano. Né? Então, são esses os direitos que existem em relação ao empregador. Agora sim, e se por um acaso a empresa não respeitar isso, né, Beto? O que a pessoa faz? Né? Por exemplo, ele foi para o benefício, ficou lá 3 meses, na volta a empresa dispensou. Né? O que tem que fazer? Ele vai ter que mover uma ação judicial na Justiça do Trabalho, aonde ele vai pedir a sua reintegração no emprego, que é a sua volta ao emprego. E se por um acaso ele ficou afastado, digamos que ele moveu a ação depois de 4 meses. Esses 4 meses que a empresa não pagou de salário, vai ter que pagar para ele de uma vez só. Né? Então, a empresa fica obrigada a readmitir ele e pagar o salário do período que ele ficou afastado. Muitas vezes, Beto, o que a gente observa é que não é muito bom para a empresa e para o empregado que foi dispensado retornar ao emprego. Por quê? Como ele teve que mover uma ação trabalhista, o que acontece? A relação entre eles não ficou muito boa. Então essa volta ao emprego, muitas vezes não vai ser uma volta com harmonia, né? Com uma condição em que a pessoa possa voltar a trabalhar e exercer a sua função de uma maneira tranquila, como deve ser a relação empregado-empregador. Nessas condições, a justiça define a situação do seguinte modo: não dá para voltar, a relação não permite mais, então indeniza esses 12 meses de uma única vez, que é a indenização do período da estabilidade. Então, o direito é a reintegração, sempre. A pessoa não pode entrar pedindo a indenização, não, vai pedir a reintegração. De forma alternativa, a justiça pode conceder a indenização. Né, do período da estabilidade, que é esse 1 ano. Então, de regra, Beto, esses são os direitos trabalhistas que advêm de um acidente de trabalho. Dr. Fábio,
muitos acidentes poderiam ser evitados se as empresas tomassem as precauções necessárias, que uma boa parte delas não tomam, né? Não se previne em relação a acidentes, né? O Brasil é um dos países que está assim na frente no ranking de acidente de trabalho. Sabe, perde assim para alguns países da África, para ter uma noção como é que é. E o prejuízo para a empresa fica muito alto, muitas vezes chega... Para a empresa e para a sociedade, Beto. Porque, de uma forma geral, por quê? Porque esse acidentado vai ter que usar o Sistema Único de Saúde, ele vai ter que receber benefícios do INSS, e ele vai ter, muitas vezes, uma indenização da empresa. Então, olha só o que um acidente de trabalho gera, né? Certo. Todo gasto, seja para o Estado, né, para o governo, como também para a empresa e para o próprio Sistema Único de Saúde. Então, Roberto, hoje em dia existe uma conscientização maior por parte das empresas. Existe um trabalho voltado, né, para a prevenção de acidente de trabalho, que deve existir obrigatoriamente, porque a lei diz que tem que ter. Né, tem que ter lá uma equipe de segurança, né, o engenheiro de segurança, o técnico de segurança, né, as pessoas que cuidam da saúde dos empregados, né, os médicos e tudo mais, e aqueles que fazem, a equipe que faz todo um levantamento, né, das condições de risco que a empresa possui. Existe todo um trabalho feito hoje que a lei exige que seja feito. Mas mesmo assim, nós somos ainda um país com um número de acidentes muito alto, muito grande, causando prejuízo para toda a sociedade. Doutor Fábio, uma empresa, ela precisa ter a CIPA, né? A CIPA. Por exemplo, qual o número de funcionários que se exige a CIPA? Roberto, assim, a CIPA, ela é uma comissão interna de prevenção de acidentes, né? Ela é formada por representantes dos empregados e dos empregadores. O presidente da CIPA, ele é um representante do empregador, né? O vice-presidente do empregado. E depois tem os demais cargos que fazem parte da CIPA, né? Que são os cipeiros, né? O tesoureiro, o secretário e tudo mais. Essas pessoas, o objetivo delas é justamente isso, né? É fazer um trabalho de levantamento e de acompanhamento de todas as normas que existem na legislação para auxiliar a empresa e os empregados a reduzir ou prevenir acidentes de trabalho. Certo? Se eu não estou enganado, Beto, eu teria que dar, assim, agora não me vem direitinho o número, mas se não me engano são 25 empregados. Eu teria que dar uma confirmada nisso aí. Mas se não me engano é esse o número. Certo? A partir dali tem que ter. Então é muito importante, inclusive os cipeiros, eles são pessoas que, em razão dessa condição, eles têm instabilidade no emprego. Eles não podem ser dispensados enquanto eles estão no mandato. Certo? Por quê? Porque eles têm que ter uma condição de estabilidade para poder trabalhar e verificar a condição de segurança no trabalho que a empresa está enfrentando. Doutor Fábio Colonete, aquilo que eu não perguntei que você gostaria de deixar dito nesta manhã de hoje, fica à vontade. Então, Beto, assim, esse tema é um tema, como você citou agora no final, né, muito interessante. É muito importante que exista uma conscientização das pessoas, justamente porque um acidente do trabalho, ele gera uma série de repercussões na sociedade. Certo. Gastos públicos com saúde, né, benefícios previdenciários, responsabilidade da empresa, do empregador. Então é algo assim que nós precisamos avançar um pouco mais. Agora tem que ter conscientização de ambos os lados, dos empregadores, né, fornecendo direitinho os EPIs, fornecendo um bom treinamento, e tem que ter também conscientização dos empregados de usar os EPIs, de fazer o treinamento e de se cuidar também enquanto estão exercendo as suas atividades. Então, assim, o recado que eu deixo é sempre de atenção, cuidado, que nunca é demais. Olha, o doutor Fábio Colonete virá outras vezes aqui, fazendo essa prestação de trabalho à comunidade, a convite do portal TVR Sul. E, doutor Fábio, muito obrigado por ter vindo. Eu que agradeço. Um bom dia a todos. Muito bem, acabamos de conversar com o doutor Fábio Colonete, que é o especialista na área trabalhista e também em previdência social. Voltamos em seguidinha, vamos a um breve intervalo e voltamos já. Beleza.